Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. Hoje é quinta-feira, nós temos Caio Breno do canal Terra Oculta para você aqui na Rádio Remix Esotérica e na Conexão Galáxia Livre para você. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar de linhas, que parece que estava todo mundo aí. O Caio vai falar disso, o Caio vai falar de aqui. Mudança de linhas de tempo e subsequência de provas visuais, o Caio vai falar hoje. Esse é o tema. Boa noite, Marcelo Souza. Boa noite, Caio. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Mix Esotérica e Conexão Galáxia Livre. Boa noite, Marcinha. Boa noite, queridos amigos da Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre. O que temos para dizer hoje é que acredito que este Hangout vai ser extremamente produtivo para todos nós. Eu queria fazer bem-vindos a todos aqueles que nos ouvem pelas ondas da Rádio Remix Esotera, Galáxia Livre, pelo mundo todo, e quem nos ouve diretamente aqui no nosso Hangout, hoje com Caio Breno, dia 9/8/2018. Seja bem-vindo, Caio. O assunto é importantíssimo, portanto não vou me estender, a palavra está contigo, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, pessoal do chat, boa noite, pessoal que está ouvindo a Rádio Remix também. Boa noite, Marcelo, boa noite, Márcia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre linhas temporais e o efeito Mandela, né? Porque andamos notando algumas coisas muito interessantes aqui no projeto Terra Oculta quanto ao efeito Mandela, né? Para quem não sabe, o efeito Mandela, o nome foi dado ao fato de que nos anos 90 as pessoas, muita gente, inclusive escreveram até um livro, Marcelo, estava vendo no Google, até esqueci o nome da escritora, que Nelson Mandela tinha morrido nos anos 90 na prisão. E escreveram o livro, até você vê uma filmagem do George Bush falando, e Mandela morreu, e não sei o que, papai falando, um monte de gente falando Mandela morreu, e o Mandela não morreu, e todo mundo pensou que ele tinha morrido. Mas aí a pergunta fica, todo mundo pensou que ele tinha morrido, ou ele realmente morreu, e algo aconteceu, e ele estava vivo? Olha que coisa louca, né, Marcelo? Que coisa doida. Você tem alguma coisa a comentar no meio dessa história toda aí? Tu sabes, Caio, que todas essas coisas que tu vieste trazendo, e isso foi comentado por nós durante a semana, eu procurei algumas coisas e eu vou te dizer que eu fiquei um pouco mexido com isso, porque conforme teus próprios relatos, essas mexidas de linha temporais são naturais, mas o efeito Mandela em si, e agora eu vou deixar para que tu tragas isso para as pessoas, ele é muito interessante, por quê? Porque ele suscita que existam duas versões de um mesmo fato. E isso pode ter acontecido na cabeça de algumas pessoas, nas outras não. E como é que se explicaria isso, Caio? Eu andei verificando ao longo do tempo que tem pessoas que lembram alguma coisa que ocorreu no passado de uma maneira e outras lembram de outra, o mesmo fato. E você tem dois grupos, então, de pessoas lembrando algo que aconteceu e ambos os grupos juram de pé junto que aconteceu, de uma maneira ou de outra, né? E aí você fala, pô, mas o que está acontecendo aqui? E aí o que nós verificamos? Que dentro da nossa realidade, se algo foi mudado através da mudança da linha temporal, algo que um viajante do tempo ou alguma coisa provocou essa mudança do fato e não ocorreu mais aquilo que deveria ter ocorrido e ocorreu de outra maneira, um certo grupo na sociedade lembra que o fato ocorreu de uma maneira X e outro lembra que o fato ocorreu de uma maneira Y. Olha que interessante. E aí eu me perguntei, mas por que acontece isso? Por que tem pessoas, então, que mudaram a memória e outras não? Cara, tem alguma coisa a ver com a propensão genética do DNA, cara.
do DNA. Tu acha possível, então, Caio, que tenha acontecido das pessoas viverem linhas temporais paralelas, com um acontecimento ocorrendo em uma e o outro ocorrendo em outra? Será que eu entendi bem isso? Não, o fato é o seguinte, vamos supor que, vou dar um exemplo, vai, vamos direto no assunto que eu vou mostrar aqui. Vamos direto no assunto, vai, vamos já direto no assunto. Vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só abrir aqui uma pasta que eu tenho aqui. Vamos falar sobre o assassinato de John F. Kennedy, né? Quem não sabe, John F. Kennedy foi o presidente dos Estados Unidos, que nos anos 60 foi assassinado, né? Quando ele estava no Texas, né? Em sua limusine, e ele tomou um tiro, né? Estava ele, a sua esposa Jacqueline Kennedy. E onde eu quero chegar com tudo isso? Uma coisa muito estranha, mas estranha mesmo, é o fato. Deixa eu aqui só compartilhar a tela aqui, então. Vamos lá, compartilhar a tela. Você está vendo a minha tela, Marcelo? Perfeitamente, está compartilhando. Tá, então vamos direto ao assunto, né? Um exemplo, vai, clássico. Eu encontrei um grupo de pessoas, inclusive eu, que lembra, na minha infância, eu não sou tão velho dos anos 60, 64, não sou tão velho assim, mas eu nasci nos anos 70, 72, mas eu lembro, na minha infância, que eu vi os filmes do assassinato de John F. Kennedy, e eu me recordo, assim, claramente, nos filmes, que a limusine de John F. Kennedy no dia tinha 4 lugares. Tinha 4 lugares. Tanto que, pelo filme, dá para se ver que quem assassinou ele foi o próprio motorista, que era canhoto, e atirou com a mão esquerda. Dá para ver isso. Mas, pode falar, Marcelo. Quer dizer que não foi o Lee Harvey Oswald, como todo mundo apregoa, e todos aqueles caras que morreram depois disso, aquilo foi só uma encenação? Só foi uma encenação. Inclusive, a linha de tiro que ele tomou o tiro era impossível pelo ângulo que estava. Dizem que veio 2 balas, né? Tudo bem, pode ter vindo 2 balas, 2 projéteis, mas claramente dá para você ver o motorista virando a mão e o brilho da arma dele prateada, refletindo no momento do disparo, e ele acertou o John F. Kennedy. Por isso que a Jacqueline pulou para a parte de trás da limusine, né, na parte dianteira, traseira, e aí ela, ao pular, ela percebeu que quem atirou foi o motorista, então ela ficou apavorada. E não pelo fato que tinha um sniper no telhado, um franco atirador, mas pelo fato do motorista ter atirado. E nesse dia você vê claramente que tinha 4 pessoas na limusine. Você tinha o motorista, você tinha o segurança, você tinha a Jacqueline e você tinha o presidente John F. Kennedy, né? E aí o que aconteceu? Aconteceu que, ultimamente, estarrecido, eu trombei com uma foto da limusine, onde você vê claramente 6 pessoas na limusine, não 4. E as minhas memórias são de 4. Assim, de dezenas de pessoas que eu conversei, a memória é de 4. E outras dezenas que eu conversei, a memória é de 6 pessoas. Que tinha um casal no meio da limusine. Um homem e uma mulher no meio da limusine, entre o presidente e o motorista e o segurança, tinha um casal. E aí eu pergunto, isso é um efeito Mandela? O que aconteceu? E aí, olhando na internet, muito estarrecido, eu achei 2 fotos do dia do assassinato. Perfeito. Uma mostrando 6 pessoas na limusine. Se você pode ver aqui, John F. Kennedy, a Jacqueline Kennedy e esses 2 aqui sentados, uma mulher e um homem, o segurança e o motorista. E aí, perfeito, numa outra foto aqui, que é uma foto dupla, para você observar bem, você vê só 4 pessoas no carro. Eu me recordo da de 4 pessoas.
Eu me Exatamente. recordo de 4 pessoas. Você tem 2 ou 3 fotos na internet só de 4 pessoas e o resto tudo de 6. E aí você fala, mas a de 4 então é fake, é falsa. Não. Não, porque eu tenho centenas de pessoas que lembram que tinham 4 pessoas no carro e outras centenas de pessoas que lembram que tinham 6 pessoas no carro. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha e fiquei totalmente confuso. E eu falei, mas que diabo que está acontecendo aqui? Aqui você vê 4 pessoas e aqui você vê 6 pessoas nessa outra foto aqui. Uma limusine dupla. E você vê 2 situações completamente diferentes em fotos. Por exemplo, dessa da Jaqueline caindo para trás. Você não consegue ver se tem alguém na frente deles. E é uma situação meio que complicada, porque eu não, até hoje eu não... E quando você vê a limusine já em exposição pós-morte, né? Você vê uma limusine com 4 lugares, não 6. Perfeito. Quer dizer, aí você fala assim, então alguém tá de conspiração aqui, fazendo Photoshop, mudando a limusine, mas com que serventia você ia mudar uma limusine? Vou até parar aqui de compartilhar, vou voltar aqui. Com que serventia você ia mudar a limusine por 4, 6 pessoas e se era 4, com que objetivo essa loucura toda? Na verdade, isso é um efeito físico do efeito Mandela, eu acredito. Não só esse, como existem vários exemplos, que eu vou até passar daqui a pouco, de exemplos que você acha, inclusive, na internet, ou pessoas que se lembram de fatos de uma maneira e outros de outra, mas você vai ter o quê? Coisas residuais físicas aparecendo da linha temporal antiga. Olha que loucura. Mesmo algo tendo sido mudado no tempo. E aí muitas pessoas falam, mas é pura coincidência, não é possível um negócio desse. Deve ser erro de, se for algum nome errado, soletrado de alguma marca, de algum produto, pode ser algum erro de impressão, não. Porque você vai ver grupos de pessoas sempre lembrando de uma maneira e grupos de pessoas sempre lembrando de outra maneira algo que ocorreu no passado. E isso deixa as pessoas confusas. Vou compartilhar de novo aqui. Vamos mostrar alguma coisa interessante aqui, Marcelo. Umas coisas interessantes que eu andei achando na internet. Eu não gosto muito de olhar na internet, porque às vezes você vai ver muita coisa que não tem nada a ver, né? Você vai Tem falar, muita não, coisa mas fake, mas fake e assim, tal. tem o pessoal está falando algumas coisas aqui que são muito interessantes e parece que tem pessoas no chat. Eu vou pedir para a Márcia dar um pouco de atenção aqui, porque tem pessoas que estão falando que neste momento que tu fizeste essa exposição, Caio, através do impacto dessa diferenciação das 2 fotografias, muita gente está tendo memórias recobradas não só desse período, de outras Não, coisas também. e outra coisa que eu estou totalmente aqui, os cabelos na minha cabeça estão arrepiados. Primeira vez que eu falo isso para vocês. Eu vou dar um exemplo. Quando eu assisti Guerra nas Estrelas, eu acompanhei desde pequeno, desde os anos 70, Guerra nas Estrelas, a minha avó me levou no cinema. Aquele episódio que o Luke Skywalker descobre que o Darth Vader é o pai dele, é uma coisa muito interessante, Marcelo. Porque na fala original, na minha cabeça, e de um monte de amigos meus que eu perguntei, você assistiu o filme, assisti. E o que o Darth Vader fala pro Luke quando ele descobre que ele é o pai? O Darth Vader olha para ele e fala em inglês assim: Luke, I'm your father. Luke, eu sou seu pai. Cara, ele fala a palavra Luke. Aí eu fui nos meus filmes antigos aqui na prateleira e assisti de novo essa cena. Cara, ele não fala Luke, ele fala eu sou seu pai só. E não tem a palavra Luke. Mas eu lembro claramente dele falando a palavra Luke e mais uns 10 amigos meus lembramos que ele falou a palavra Luke. Luke, eu sou seu pai. E aí eu vou afirmar para ti que ele falou a palavra Luke. No meu entender, olha só, eu nem sabia do que tu estás falando, mas eu vou te dizer, ele falou a palavra Luke. Mas cara, se você pegar tudo que é fita, DVD, onde você for hoje em dia, ele não fala mais Luke, eu sou seu pai. Ele só fala, eu sou seu pai. Ué, mas que loucura é essa? Não só isso. Vocês estão vendo na minha tela aqui o Queen, que é o
Freddie Mercury cantando, né? E aí, vocês lembram daquela famosa música We Are the Champions, nós somos campeões. We are the champions, né? My friend, né? Aí o que acontece? No final da música, ele fala assim, We are the champions of the world, do mundo, né? Não sei se você está recordando isso, Marcelo. Lógico, ouço Queen até hoje e ele fala Cara, isso. hoje em dia, no final da música, ele não fala mais We are the champion of the world, ele só fala We are the champions e acabou a música, cara. Ué, mas não pode? Pois é, cara. Se você pegar qualquer disco dele, vai falar We are the champions e não Não vai pode? falar We are the champions of the world, cara. Não pode. Eu toquei isso, cara. Eu tocava isso, eu ouvia isso Pois quase não todo tem dia. mais. Não tem, Marcelo, cara. Você procura em tudo que é lugar, você não vai ver We are the champions of the world, cara. No final. Mas isso é mais louco que eu imaginava. Agora eu parei para pensar. Olha lá, Luke, tá vendo aqui, ó? I'm your father. Ele não fala mais Luke, cara, no filme. Ó, lembra aquele amiguinho que você tem o Monopoly lá, aquele jogo do banco, o banco imobiliário, né? Sim. Então, Monopólio? Sim. Monopólio, ele tinha aquele óculos redondo. Não tinha? Sim. Não tem mais, Sim. cara, nunca teve. Nunca teve? Como assim? Nunca teve. Eu peguei caixas antigas de jogo, não tem o óculos redondo, cara. Esse monóculo, ele não tá com ele, mas eu já joguei esse jogo, eu já estive com a tampa do jogo na mão. Não tá, cara, não tá. Eu jogava isso durante as férias na praia? Não tá. Não tá. Não, mas peraí, então. Não. Escuta, cara, é possível que se viva duas realidades dentro de uma? Eu acho que é possível que você passou por uma coisa, mas aquilo foi modificado e foi retirado da realidade. Mas como a consciência não é matéria, não depende do tempo, ela ficou com um registro de algo que ocorreu numa outra realidade, mas que não é mais a mesma. Caramba, rapaz. Aí a situação já começa a ficar complicada. Complicado. Tem trocentos mil exemplos que eu achei, que eu conferi, eu mesmo vivi. Aqui tem algumas coisas meio malucas aqui, mas deixa eu ver um exemplo aqui que... Aquilo ali do rabo do Pikachu, todo mundo conhece Pikachu. Isso, Pikachu? Pikachu tem o rabo preto. Mas não tem mais rabo. Como assim? Esse é o Jorge Curioso? Não tem mais rabo. Ele tinha rabo ou não tinha rabo? Ele tinha rabo, mas o rabo dele tinha uma parte preta, e ali eu vi as duas fotos, uma tem o preto e o outro é amarelo. Só falta me dizer que o rabo do Pikachu agora é amarelo, não tem mais rabo. Não tem rabo. Como assim? Nunca teve rabo. Ah, tá começando a ficar complicado. Lembra aquela série Sex and the City, né? Cara, eu me lembro como se fosse Sex in the City, não Sex and the City, cara. Sobre essa da Sex in the... Não, mas é in. Era então, in. mas sempre foi and. Me explica isso, cara. Você pega os episódios, é tudo and, cara. Não, na minha mente é in. Na minha é in também. Sempre ouvi Sex in the City. É. Sex in the City. E outras coisas, tipo Meu, hífen na Coca-Cola, outro não tem, tinha hífen, não tem hífen, não tem aquele negócio hífen, não, aquele sinalzinho, tipo um apóstrofe, né? cara, não sei se tinha ou não. Então, aí vai, o Mickey tinha suspensório ou não. Não, agora... tem o suspensório, senão vai cair o calção dele. Mas não tinha. Quer dizer, Caramba! Mas tudo que eu vi do Mickey tinha um suspensório, cara, até os primeiros desenhos dele. Ó uma loucura. O que é? O da esquerda certo ou da direita? O que você acha? Eu acho que é o da esquerda, para quem está olhando de frente para a tela, assim. É o com dois O's no final. Toons. Looney Tunes. Não, mas eu lembro desse com U também. Peraí, que agora eu lembro com esse com U. Pois é, cara, mas eu, quando era garoto, eu lembro dois O's, cara, sempre. E aí, de repente, eu lembro com U. Apareceu do nada com U. Ué, sai.
Será que ninguém fez retoque nessas coisas, Caio? Não, cara. Não, porque eu peguei coisas antigas com U, e aí eu lembro que era com 2 ossos. Quando eu era garoto, eu assistia desenho pra caramba. Eu lembro que era com 2 ossos. E aí eu fiquei confuso, cara. Eu fiquei confuso. Mas te prepara para trazer explicação para isso, porque tu não vai sair daqui enquanto não me disser o que está acontecendo. Né? Porque o John Kennedy era um dos caras que estava empenhado em levantar o véu dessa coisa toda Exatamente, acabar com sociedades secretas, com a própria máfia, né? Foi por isso que mataram o cara. E é um negócio meio complicado, cara. Agora, aquela foto com 6 pessoas ali existe de verdade, cara? Porque me recordo disso. Eu também não, eu me lembro 4. Eu lembro quando era garoto, eu vi o filme várias vezes, em câmera lenta. Uma vez passou no Fantástico, quando eu tinha acho que 8 anos, sei lá. Eu lembro que era 4 pessoas. 4 pessoas, ela era meio azulada, um azul estranho. Exatamente. Aquele, não sei se é um Cadillac, aquela limusine. Eu Ah, lembro dela saindo do banco e vindo para a parte de trás. Caio, eu vou te falar uma coisa que tu pode achar estranho. Só em 64, 65, 64? 64. A data da morte do John Kennedy. 64. Tem outros Então eu exemplos. vou dizer uma coisa para ti que tu pode achar estranho, mas veio na minha memória esse dia. Eu tinha só 3 anos de idade, mas eu sei que foi uma comoção tão grande que todo mundo só queria ficar grudado nos meios de comunicação da época para saber o que era isso. E eles falavam disso o dia inteiro, até que eles pegaram o Lee Oswald e ele foi morto por um cara que era dono de uma casa de cassino, de jogos, ou então era um bordel. Eu não tenho Mas depois o Lee Oswald foi assassinado. Ele foi assassinado, e esse cara deu um tiro com um revólver. O cara chegou bem perto dele e deu um tiro queima-roupa nele. Queima-roupa para queima de arquivo, né? Certo. E era um cara que ou ele era um gangster, ou dono de um inferninho ou coisa que o vale, assim, aquele cara, ele tinha antecedentes. Agora esse daqui, por exemplo, entrevista com um vampiro, cara. Com um vampiro, eu sempre lembro que era entrevista com um vampiro, interview with a vampire. Em inglês é a vampire. E agora é entrevista com o vampiro. Então, cara, eu não sei. Eu sempre soube que era entrevista com um vampiro, with a vampire. E é isso então aí. tu vai ter que trazer isso para nossa memória de volta, Caio, porque... Por exemplo, cara, essa foto do Henrique VIII, cara. Eu fui no museu, tá? Olhei há uns anos atrás e o homem tava segurando, cara. Não tava segurando uma luva, cara. Ele tava segurando uma perna de frango, cara. Como assim? Não, tu me perdoa, não é questão de ser uma perna de frango, mas eu acredito que seja uma perna de frango. A verdadeira. Então, mas ele tá segurando uma luva, cara, hoje em dia. Ah, não, eu vou procurar aqui. Desculpa, Caio, não é que seja falta de respeito minha, mas eu vou procurar porque eu acredito até que naqueles LPs do Rick Wakeman tem uma foto dele. Eu não sei se desse tamanho assim, porque se for segurando uma perna de frango, não, de peru. Tem alguma coisa errada aí, Caio. Tu tá me confundindo a cabeça, eu não tô conseguindo raciocinar. Porque, não, é sério, não tô brincando. Será que a gente viveu momentos, algumas pessoas viveram linhas temporais diferentes dentro da nossa realidade, da mesma realidade aqui, 4D? Posso falar uma coisa pra você, que eu estava observando outro dia? É possível, não também que a linha temporal mudou, ou alguma coisa mudou. O que é possível, olha que coisa louca que eu vou falar para você, Marcelo, agora. Todo mundo vai dormir à noite, certo? Sim. O que eu vou falar agora vai chocar. Você vai dormir à noite e você acorda no corpo do Marcelo numa realidade paralela e vice-versa. Vocês trocaram, cara. Numa outra realidade.
Cara, me perdoa, já me aconteceu. Peraí. Já me aconteceu, Caio. Já me aconteceu. Eu falei isso para ti, acho que no primeiro hangout que a gente falou de linhas temporais. Já me aconteceu. E para mim Já me também, aconteceu. eu me lembrei, tô todo arrepiado, eu acordei no corpo de um outro Caio, vivendo uma outra realidade e ficou. Trocou, cara. E não dá para voltar mais. Não, eu vou te falar o seguinte, era eu, mas a realidade mudou. E o que que me... Não que a Me realidade perdoa, mudou, você trocou de universo paralelo, você entrou Sim, numa outra terra, num outro lugar, sim, eu estou e o seu emocionado, outro Caio. eu que estava ligado com outro corpo, que os espíritas falam que não, imagina, como que vai desligar de um corpo para o outro e ligar no outro corpo, mudar de corpo, ou cruzar. A nível de universo paralelo, cara, eu acho que isso é possível, e nem sei se funciona em termos de desligamento de alguma coisa. Pera, deixa eu só respirar um pouco, porque eu me emocionei muito, porque eu me lembro de estar numa esquina da minha cidade. Eu me lembro das roupas que eu estava vestindo. Eu estava com uma calça preta, eu tinha uma camisa cinza, que era um estilo de camisa da Guerra da Secessão Americana, que tinha os botões assim, com um quadro no peito, sabe? Hum. E aquele Ó, por dia... exemplo, esse negócio da Kellogg's aí. Eu me lembro no exterior que era fruto com UI, e hoje em dia com U. E, cara, tem trocentos mil exemplos na minha cabeça que eu lembro de um jeito e as pessoas falam do outro. E aí eu falo assim, mas você sabe por que umas pessoas falam de um jeito e outras de outro? Que são pessoas que trocaram a linha temporal, cara, quando dormiram. E acordaram no universo Eu paralelo. tinha 25 anos, Caio. Eu tinha 25 anos e isso aconteceu comigo. Eu acordei um dia, eu estava usando essa roupa que eu estou te dizendo, eu andei 3 quarteirões, eu ia para o centro da cidade andando, eu sempre gostei de caminhar. O centro é perto aqui, fica 10 minutos de caminhada, nem isso. E quando eu passei numa das esquinas, eu olhei para o céu e disse assim, essa realidade não é minha, eu entrei em algum lugar. Essa realidade Não, não é de onde eu saí. Porque eu senti no meu corpo, eu senti tudo, Caio. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. nunca mais Nunca mais voltou. voltou. Meu. Sabe o que é isso? Uma pessoa que era uma pessoa feliz, assim, ó, nunca, aquilo nunca mais voltou. É. Eu vi. Eu vou citar um exemplo, eu acho que o Cristiano tá assistindo a gente aqui. Cristiano Rufino, que olhou, ele me manda muita mensagem, e às vezes ele faz um desdobramento e acorda no corpo de outro Cristiano Rufino no quarto e ele não se dá conta do que aconteceu, às vezes a situação é toda diferente, a mãe não mora com ele lá, quando ele acorda a mãe está morando, é uma série de... O que acontece com ele é temporário, é uma troca temporária, rápida, e não dura, volta de novo Me pro nosso aconteceu. o nosso universo normal. Mas tem Sim. pessoas que trocam e não volta mais. Acabou. Por isso que dá o efeito Mandela. Caio, já me aconteceu. Eu me lembro de tudo isso. Eu tinha 25 anos de idade. Eu me lembro. Se tu deixar, eu vou te dizer. Isso foi dia 28 de junho de 1986. 28 de junho de 1986. Eram 10 horas e 12 minutos da manhã. Quando eu passei naquele cruzamento de ruas, eu disse para mim mesmo, esse não é o lugar que eu vivo. Essa realidade não é onde eu vivo. Mudaram a realidade e eu fiquei triste por... Não, Sinceramente, você não. ficou. É tipo, trocaram e você ficou. Não tem como Não, eu voltar para fiquei. outra. Ficou. Eu não pude voltar. Eu E te eu juro também. que eu Eu queria. troquei e fiquei nessa e não sou dessa, eu sou de outra. É assim que Eu tá. juro para ti que eu queria. Hum. Me perdoa, eu estou muito E é por isso que tem emocionado. pessoas que têm aquela sensação de me sinto um peixe fora d'água, eu não sei, eu não me identifico com a realidade atual, as coisas estão estranhas. Não é que estão estranhas. É que a pessoa, no momento que foi dormir, acordou numa outra realidade, que é igual à nossa, com algumas diferenciações pequenininhas, assim, pequeninas. Aí o nego vai falar assim, mas isso é papo de louco, isso é papo de maluco. Eu até, ó, há uns dias atrás, eu fiquei pensando, eu falei, mas será que eu tô louco mesmo? É possível um negócio desse ocorrer?
E aí eu comecei a investigar um monte de coisa e relatos e coisas nas últimas semanas. Eu verifiquei que não só é possível, mas ocorre tanto que as pessoas ficam com o efeito Mandela na cabeça. Caio, tu me conhece não há muito tempo, mas há quase um ano. Eu jamais falei disso para qualquer pessoa na minha vida, porque eu não tinha nem com quem falar sobre isso, meu velho. E te confesso que eu lembrei a data, o horário, as roupas, eu posso te dizer a cor dos meus tênis, a cor das pessoas que estavam na calçada. Eu sei, daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa, Caio. Porque eu sei que eles fizeram alguma coisa comigo. Eu juro para ti. Eles fizeram alguma coisa comigo. E eu não sei onde é que estava o erro disso. Não sei onde foi que eu errei. E essas trocas, elas ocorrem, no meu entendimento, tá? No meu entendimento, como uma espécie de ajuste. Ou até um mecanismo de contenção. Alguma coisa que pode ser até natural. Vamos entrar no mundo da conjectura aqui. Pode ser até um fenômeno natural, onde duas realidades ou pontos de entrelaçamento se coincidem e há essa troca. Assim. Mas com que intuito haveria essa troca, Caio? Com que intuito, assim, para nos beneficiar de alguma situação, para nos colocar numa... Eu vou ser sincero, ainda não sei. Para mim é um mistério. Mas não, que eu cheguei à conclusão hoje, ou essa semana, que isso ocorre mesmo, e ocorre. Agora, por que ocorre? Essa que é a pergunta. Aliás, isso nunca foi levantado em doutrina espiritualista em lugar nenhum. Não se fala de linha temporal, não se fala de nada disso. As pessoas simplesmente ignoram os assuntos, eles ignoram porque, eu não sei por quê, porque eles têm medo de descobrir uma realidade que vai colocar eles para... Inclusive o fenômeno ufológico, UFO, de abdução, envolve só linhas temporais, perda de tempo, tudo gira em torno de tempo. Mas por quê? Porque esses seres, eles estão numa bolha temporal, quando eles se manifestam na nossa realidade, fora da nossa. E aí você entra na bolha deles. E aí só Deus sabe o que acontece. Porque você não tem a certeza absoluta que eles te põem de volta na mesma linha temporal. Porque não, eu tenho certeza que me tiraram da minha linha, da minha linha original. Eu te juro por tudo que é mais sagrado, cara. E outra coisa, quando alguém te abduz e você não tem consciência disso, e você volta, geralmente você não pode voltar para a mesma linha temporal. A viagem no tempo pressupõe que você não consiga voltar para a mesma linha temporal. Você volta para similar, mas não a mesma. Não a mesma. Isso a nível físico. Vamos partir para o pressuposto que foi uma abdução física. O corpo toda a pessoa foi transportado para outra realidade. Mas também existem as abduções de alma. Lembra que eu falei que sua alma é abduzida dormindo? Sim. Nessas abduções de alma que eu desconfio que quando eles trazem você de volta, eles te trazem de volta para o corpo errado, o universo errado. Mas, Caio, por que eu ia me lembrar disso desse jeito, de eu ter falado para mim, essa realidade não é a que eu vivo? Porque aconteceu. Foi um insight que você teve agora. Tá? Tem pessoas que às vezes vê uma imagem, que nem a limusine de 4 lugares, de 6, tem um insight. É o famoso insight. Aí começa as ligações começam a se formar, e você começa a lembrar. Como se fosse um déjà vu. Você fala, não, mas espera lá. Não. Eu já passei por aqui, já fiz isso, já fiz aquilo, mas não, nunca aconteceu, mas eu fiz. Aí você fica naquela confusão mental, mas na verdade você fez mesmo, mas num outro corpo, num universo paralelo. Eu vou tirar uma foto desse lugar na mesma posição que eu estava nesse dia que eu falei, 28 de junho de 1986, nesse horário, para que as pessoas saibam que lugar é. Eu desconfio, aliás, que deve ter algum mecanismo, alguma coisa que você aciona na sua mente, que é capaz de você voltar para aquela linha temporal naquele corpo e trocar de novo.
inverter. Deve haver um mecanismo. Tá, espera, eu vou. Tu tem tempo? Tens, né? Eu vou te narrar o que é. Eu vou te narrar o que aconteceu. Justamente nesse período, só que no começo do mês, eu sofri muitas coisas que eu não conhecia. Eu tinha evidência, eu tive clara evidência nesses momentos, e eu entrei numa situação de que eu vivia numa realidade paralela e eu comecei a não dormir por causa disso. E porque, inadvertidamente, eu queria ficar indo e vindo, entende, Caio? Como tu faz. Só que eu entrei num estado lamentável de cansaço mental, que eu não dormi 4 dias e eu tive um colapso. E nesse dia, meus pais me internaram num hospital, porque eles não sabiam o que estava acontecendo comigo, porque o que as pessoas se recordam é que eu vivia dizendo coisas que as pessoas não entendiam direito, de um outro lugar, de um outro mundo, e vivia falando em paz, em que a gente tinha que ter uma outra consciência, e fiquei sem dormir durante 4 dias. E aí eu fui para esse hospital, passei um período internado, quando saí de lá, vim para casa, 2 dias que eu estava em casa, eu passei nesse lugar e tive essa sensação, e eu disse para mim, esse lugar não é o mesmo, essa realidade não é a minha. Eu posso ter me transferido para outra realidade por causa do acontecido? Pode, talvez eu não sei, uma das coisas que eu acho que é difícil, mas nós estamos andando em águas jamais navegadas, vamos assim dizer, vai. Assim, vamos partir para uma outra conjectura, uma outra hipótese. Um trauma, alguma coisa que faz que tua mente busque um escapismo. Esse escapismo, essa fuga, pode ser o salto de uma realidade para outra no momento que você dormiu. No momento que você dormiu. Quando você acordou, você já não está no mesmo corpo. Você está em outro, está em outra realidade. Isso soa meio que pancadão, meio loucura, né? Meio... Tem gente que fala, tá viajando na maionese. Mas ninguém sabe como a mente funciona, ninguém sabe como a consciência funciona. Obviamente os espíritos, alguns espiritualistas falam, não, pera lá, mas você está ligado no corpo, você está... Concordo que você está ligado no corpo, Mas mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. uma coisa com a Isso outra não não tem tem nada a ver nada a uma ver. coisa com a outra. Não tem nada a ver, porque estamos falando de um nível de consciência que nós não sabemos o que é. É isso. Nós não sabemos o que é e como ela manifesta nessa realidade temporal. Essas coisas que nós, se nós soubéssemos, te garanto que nós atravessaríamos o universo em questão de segundos, por causa que nós poderíamos dar saltos em realidades, tempos e coisas que os alienígenas fazem assim todo dia, debaixo do nosso nariz, dentro do nosso quarto, no momento que nós estamos dormindo. E será nós que não... será que quando a gente passa por uma situação de um extremo trauma, a gente busca mudar isso para que a gente não sofra demais? Isso é uma hipótese que eu acabei de levantar, isso aí. Porque eu estava pensando no trauma. Um trauma, exatamente. Um trauma muito grande. Por exemplo, guerra. O cara está numa situação assim, caótica, assim, de vida ou morte. E nesse momento que pode ter o shift, a troca. Pode ter a troca. E assim, eu me lembro, cara, eu juro de pé junto que muita coisa que estava naquela realidade que eu estava antigamente não existe mais, e eu fiz a troca em algum momento. Eu vou tentar um dia, talvez, te utilizar de hipnose, sei lá o que, para tentar lembrar quando foi essa troca. Mas hoje em dia eu tenho certeza, porque esse efeito Mandela eu fiquei verificando aí um tempo já, e muita coisa que eu tenho de memória não existe, nunca existiu. Caio, eu estou voltando no tempo e eu vou te dizer o seguinte: todas as amizades que eu tinha, eu nunca mais encontrei.
Era um grupo de pessoas que nós tínhamos, que muitos eram esotéricos e gostavam desses assuntos, e eu estava sempre junto com eles ali. Eu nunca mais encontrei. Encontrei um ou dois. Nunca mais encontrei, eram mais de 30 pessoas. Tu tá me botando para pensar numa coisa que até hoje eu não tinha voltado lá. Mas essa sensação, e dizer para mim textualmente, eu lembro porque me deu uma tristeza profunda. E eu vivi um período muito grande numa tristeza profunda. Eu disse, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa, porque aqui não é o meu lugar. Essa não é a minha realidade. Eu vou ser franco contigo, já passei por isso. Já passei por isso e nesse sentido de ter um insight que você acabou de ter, eu já tive. E agora comecei a entender, uns tempos para cá, que realmente ocorreu. E realmente... Aí você encontra pessoas que falam assim, não, mas pera lá, a limusine tinha 6 lugares. Aí você fala, não, tinha 4 do John F. Kennedy. É que essas pessoas que lembram que tem 6, sempre foram dessa realidade, você tá entendendo? Sempre foram dessa realidade. E aí que tá a diferença. Então, é visível essa diferenciação, esse agrupamento de pessoas. Não porque algo, um fenômeno aconteceu no ar, dentro dessa realidade que nós vivemos. Não. A realidade sempre foi assim. É que um grupamento de pessoas passou de uma outra realidade para cá. Ao contrário, as pessoas falam, mas a linha temporal mudou. Quando se fala em mudança de linha temporal, na verdade, quem mudou fomos nós. Nós mudamos de cara. Né? As linhas continuam as mesmas. Continuam as mesmas, Marcelo. Só que nós mudamos e um grupo de pessoas mudou. E sabe lá Deus por quê? Como, por quê? E foi tão sutil a mudança que as linhas são tão parecidas que você fala, mas tô no mesmo mundo, eu sempre tive, não sei o quê. Aí quando aparecem esses déjà vu e esses lances na cabeça, as pessoas ficam confusas e falam, não, pera lá, o cara tá querendo dar um enrosco na cabeça da gente. Não é que é um enrosco, é que essas pessoas que trazem a lembrança da linha antiga, elas vão falar, não, mas Looney Tunes não se escreve assim, não sei o que lá, não é assado, tal coisa não é assim. E a ponto de você ter até, às vezes, evidência física residual da linha anterior. Como eu não sei, essa evidência física que é o negócio. Aí que tá o negócio, aí que o bicho pega, porque se fosse só nível de consciência, você fala, beleza, mas por que aparecem coisas residuais também, físicas? Isso eu não sei, não tem explicação, eu vou continuar investigando, se um dia eu souber, eu vou falar aqui, mas realmente não sei, Marcelo. Não sei. Caio, tu me deixa fazer só uma alusão a uma amiga muito querida que é deste período e que está aqui no Hangout. Pode falar, Marcelo, pode falar. Se eu conseguir, né? Porque agora me emocionei, que eu tô muito emocionado. E outra... Aqui, ali no Hangout. Regina, bem-vinda. Bem-vinda seja, viu? Bem-vinda seja. Muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui. Hoje. É isso, Caio. Continua, por favor. Uma outra coisa, vou voltar aos crop circles agora. Lembra dos crop circles? Que é os círculos agrícolas, né? Que a gente fala em inglês, crop circles. Perfeito. Sim. Então, aquilo é feito, aqueles faróis temporais são feitos, aquelas demarcações temporais são feitas, justamente, tá? Para esses seres não entrar nesse enrosco aí, nos saltos temporais que eles fazem. Porque senão, o que acontece? Eles não vão saber nem em que linha temporal eles estão durante o salto. Eles não vão... Então, resolveram fazer demarcações em várias linhas temporais, como se fosse um mapeamento de uma navegação interdimensional cabalística, para os caras saber para onde eles vão saltar e o que eles estão fazendo e aonde, como. Porque tempo não quer dizer nada. Você fala assim, hoje é dia 9 de agosto de 2018. Isso não quer dizer nada quando você viaja no tempo.
O que é mais importante é você ter visualizações de coisas que modificam alguma coisa na realidade, para você ver que em linha temporal, estou na linha temporal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aonde eu estou? Qual a demarcação do círculo agrícola, ele sabe onde ele está. Porque já foi pré-determinado isso antes dele dar o salto. Antes dele dar o salto. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia não sabem para que serve aquilo. Ah, mas aqui são mensagens para nós, não são mensagens de coisa nenhuma. Conversa, aquilo é uma demarcação temporal, física, residual, ali para esses seres terem uma ideia de períodos e coisas, e demarcar, ou até território. Quando você demarca um território, você coloca cerca lá, tal, tantos metros quadrados, você pode demarcar território na 4D, ou seja, você demarca território no tempo. Você está fazendo uma demarcação temporal territorial. Para quem pula no tempo para cá e para lá, são os viajantes do tempo, eles têm um período, como os Anunnakis, de reinado, qualquer coisa, como já falei aqui. Então, é esse período aí. E interessante que eles pulam fisicamente. Nós, pobres mortais aqui, ocorrem esses fenômenos sutis na consciência. Tem pessoas, obviamente, que são abduzidas fisicamente, que é raro isso, que a grande maioria das abduções são de alma. E aí que também ocorre o problema que quem me garante que vão colocar eu na mesma linha temporal depois que me abduzir? Pode ser que o fenômeno está ligado com a abdução de almas, e na hora de você retornar a consciência de alguma maneira, irradiar ela, ou voltar, como ela se liga com a matéria, eles simplesmente ou erraram, ou a frequência, ou alguma coisa retornou de uma maneira meio que fora de onde você saiu. Né? Caio, é fantástico poder trocar contigo essa ideia, porque a partir de hoje pode ter certeza que eu vou fazer uma situação desse tipo. Eu vou demarcar território. Vou demarcar territórios para que eu possa... agora, finalmente, eu acho que compreendi quando tu falavas que a grande sensação que nós podemos ter é quando nós estamos com as nossas memórias constituídas. Mesmo que haja um salto desses de realidade, nós conseguimos fazer com que isso aconteça, só que com as memórias constituídas, não com pedaços. Acho que isso agora eu consegui compreender. Porque segue. Sim, porque através disso nós vamos ter a certeza absoluta do que está ocorrendo. Não, e outra coisa, quem é na área de psiquiatria vai falar, não, mas isso é esquizofrenia. Ah, sim, foi isso que disseram de mim. Mas você sabe por quê? Porque o esquizofrênico, ele não tem noção de passado, presente e futuro. Para ele é uma coisa só. Porque a mente dele está deslocada da matéria. O cérebro dele está pensando diferente, não está mais linear. Ele está como a internet faz. Presente, passado e futuro, tudo acontece ao mesmo tempo na cabeça dele. Então ele fica confuso, o esquizofrênico, às vezes. Sim, vira tudo uma coisa só. Ele não tudo uma coisa só. Ele não demarca, né? Aliás, é meio perigoso você, no corpo físico, partir para 5D. Porque você pode ficar nessa situação assim, rotulada de esquizofrenia, porque você não sabe o que é presente, passado, futuro, e você está lá, meio que... E agora, né? Então você não sabe se uma lembrança sua ocorreu no passado, ou vai ocorrer, ou está ocorrendo. Aí você fala, putz, e agora? Tem pessoas que têm a memória prejudicada por viagem no tempo. Tem pessoas que têm a estruturação do DNA desestruturada, vamos assim dizer, por causa que fez a viagem no tempo, inclusive até física. Tem pessoas que conseguem, ou agendas ou agências que já têm essa tecnologia. Então, o viajante do tempo que vai fazer a viagem não consciencial, como aquele projeto de Montauk, mas ele vai fazer física, aí se dá um problema de DNA, inclusive de sangue. E é por isso que muitos amiguinhos aí tentam recolher sangue da galera, para você analisar, porque é o seguinte, quando você não está demarcando o lugar, quando você vai viajar no tempo, com um círculo agrícola, qualquer coisa, o que acontece? Você pode recolher sangue de uma população numa região como, por exemplo, a região de Colares, né? Perfeito.
E aí acontece, você estuda a progressão genética, você estuda as mitocôndrias na célula, tá? Aí você, através de uma análise de mitocôndria, você consegue ver em que geração você está, ou em que época você está, no tempo, daquela população, daquela configuração de humanos, né? E aí esses seres que viajam no tempo falam, não, nós estamos na geração 450 mil, e eles já sabem mais ou menos aonde eles estão situados. E é por isso que eles retiram o sangue da galera e verifica em que geração, com que geração que eles estão lidando, temporalmente falando. Isso ocorreu na Romênia, por isso que tem aquela história do vampiro e tudo mais, né? Chupador de sangue. Tem o empalador, obviamente, da família Vlad, né? Que era um senhor feudal da época, que era meio psicótico, que gostava de empalar as pessoas, matar elas sentado numa estaca, né? Mas também ocorreram casos como o próprio Colares na Romênia, nos anos de 1400 e alguma coisa. Isso está retratado em várias igrejas na Romênia. Você vai ver as naves descendo, e histórias contadas da retirada do sangue, mas justamente porque eles são viajantes do tempo fazendo essa coleta, essa pesquisa das mitocôndrias e qual geração que você está. E aí o que acontece? Vira lenda. Vira lenda. Vira lenda dos vampiros, né? Inclusive tem regiões que têm bolhas temporais hoje em dia, com anomalias temporais, como por exemplo, se não me engano é a floresta de Bate, na Romênia, onde nada cresce ali. Uma região que no centro da floresta nada cresce. Fizeram até um documentário, filme de terror, uma série de coisas. É que ali tem uma problemática de uma bolha temporal que vai e vem, vai e vem, vai e vem. E aí o negócio não cresce. Ou fica instável a estrutura do DNA da vegetação, de tudo ali, entendeu? Não é nem radiação, é falha temporal mesmo. Que aí é considerada como se fosse... Aliás, essa floresta é considerada como se fosse o Triângulo das Bermudas da Romênia. O Triângulo das Bermudas, eu ia te falar sobre isso, que o Triângulo das Bermudas também é considerado uma anomalia. É uma anomalia temporal também. São anomalias temporais gravitacionais também. Tá, e sobre isso que a gente falou já em outros hangouts que a gente comentou, até comentei contigo a respeito das auroras boreais serem anomalias temporárias de 5, 6 minutos, tá? Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nesse raciocínio. Esse processo que se dá da anomalia temporal, ela tem a ver com a quantidade de frequências que estão ali dentro daquele local, naquele momento, da modulação de frequência que tem ali, e é por isso que as coisas desaparecem, porque tu entra... Tá. Mais ou menos assim, vamos dizer. Sim, sim. A grosso modo. Grosso modo. Quando você tem uma anomalia temporal, você tem nuvens verdes, azul, amarela, depois ela fica verde, aí azul, e aí pum, abre-se o portal e você atravessa, e aí a fenda fecha, a anomalia fecha. Quer dizer, você tem esses nevoeiros, vamos assim dizer, ou até auroras boreais, você tem às vezes também. Não que também você não considere algumas auroras com partículas elétricas carregadas no ar, mas às vezes tem a ver com a fenda temporal também. Principalmente se tiver nevoeiro verde, nevoeiro azul, nevoeiro. Se falar, tô vendo um nevoeiro verde, ou amarelo me envolvendo. Cara, corre porque tá tendo uma bolha temporal. Uma anomalia, você pode parar na época dos dinossauros, sumir ou há 200 anos atrás e não voltar nunca mais, fisicamente falando. Perfeito, e isso pode também ser a razão desse desaparecimento em massa de mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Algumas podem ocasionalmente entrar num fenômeno como esse e simplesmente não retornar. Sim. Não é só alienígena. Os alienígenas estão comendo as pessoas, os draconianos estão papando o ser humano. Isso é meio uma roubada, cara. Um enrosco para esconder outras coisas que acontecem, tá? Por exemplo, em algumas áreas dos parques americanos, que as pessoas somem, às vezes tem a ver com essas anomalias temporais. Por isso que muitas pessoas somem. Inclusive, há relatos em Londres, por exemplo, nos anos 30, de pessoas subindo dentro do ônibus.
em pleno ar, só ficar o jornal da pessoa, ou os pertences, alguma coisa, e a pessoa sumir no ônibus. Como é que chama isso? Nós chegamos a comentar aqui o negócio do Comentando já em Sete programas Além, né? passados. Sete Além, né? Sete Além, que Falamos era ainda. aquele ônibus que passava e alguém entrou no ônibus e foi dito a ele, todos ali disseram que ele tinha que sair dali porque aquele ônibus não era para ele e a pessoa teve que sair. E caso de um túnel, acho que embaixo do rio Hudson, em Nova York, que o cara parou o carro, que estava embaçado o vidro, estava frio. Aí ele falou para a esposa, ó, pula no banco de trás, passa um paninho e aí tudo bem. Então, ele deu pano, pulou, quando ele olhou, ela sumiu. Não estava mais no banco de trás, cara. Não tinha como sair do túnel, não tinha onde ir, não tinha nada, sumiu. E até hoje, dizem que é uma lenda urbana. Mas, a gente sabe que em muitos casos acontece realmente isso. Né? Acontece realmente isso, Sim, e a pessoa sofre. por não ter uma explicação lógica dentro dessa nossa ciência ortodoxa, Não, enfim, né, vamos fazer qualquer exatamente. coisa para que ninguém se preocupe mais com isso. Exatamente. Mas fantástico tudo isso, Caio. Eu não sei, eu estou um pouco revirado no bom sentido de tu teres me obrigado a usar meu cérebro. Isso é uma coisa boa, positiva, porque tive que usar esse retorno todo. Eu te dei data com horário. Significa que aquilo foi tão significativo para mim que que aquilo registrou na minha memória e eu não perdi isso. Ainda bem que não perdi. Eu estou aqui com... Eu não sei se já te fiz a pergunta anteriormente, mas acredito que sim. Te fiz em off essa pergunta, vou fazer de novo para ti essa pergunta, porque isso me deixou encucado. Se é possível que essas mexidas nas linhas de tempo, né, ou que nós venhamos a estarmos nesse ping-pong de linhas temporais, e que essas confusões mentais que vêm ocorrendo conosco ultimamente, que é esse embaraço mental, como se houvesse um emaranhado mental mesmo, que nos confunde. E eu ia te perguntar o seguinte: fazer escolhas num momento como esse, é possível que a gente, entre uma coisa e outra, possa estar fazendo ou aderindo a algum tipo de contrato com forças negativas, ou estarmos aprisionados dentro dos contratos? Era isso que eu queria te perguntar. Não, assim, você pula de uma realidade paralela para outra, obviamente que no momento que você fez essa passagem, essa mudança, você vai estar atrelado a uma situação, numa sequência de situações completamente diferentes. Ou seja, o efeito dominó é outro. E, obviamente, nesse efeito vai vir outros tipos de contratos e aceitações e outras coisas mais que não estavam pré-programadas na realidade anterior que você se encontrava. Então, você vai se anexar em novas situações, né? Em Certamente tudo aquilo que era objetivo, ele deixa de existir e aí te causa uma situação embaraçosa, no mínimo, né? Olha só, eu vou citar um exemplo, você. Eu já acordei uma vez, eu nunca falei isso aqui no Hangout, mas acho que até falei, não me lembro agora. Mas assim, eu acordei numa situação em que eu era um outro Caio, mas numa terra que sofreu uma guerra, tipo um apocalipse, um fim de mundo, sei lá o que posso explicar. E eu vi claramente a cidade destruída e inclusive uma queda de uma bomba nuclear, assim, a uma certa distância. E é um negócio terrível, cara, um negócio terrível. E aí você pode falar, mas se é uma premonição, vai acontecer? Não. Eu estava numa terra paralela que lá realmente ocorreu a guerra. E não nessa linha temporal aqui. Então, aí eu me pergunto, mas será que dessa linha temporal que eu vim, lá se acabou tudo? Não sei. Mas assim, e foi uma coisa muito sutil, foi uma coisa temporária, graças a Deus, que eu voltei e acordei de novo nessa linha temporal. E foi tão real como se eu estivesse falando com você agora. Sim, mas tu tivesse nessa saída, tu tivesse alguma intenção, por exemplo, de demarcar algum território para voltar, ou tu saísse involuntariamente, observasse tudo aquilo e pudesse retornar? Foi uma coisa involuntária, eu observei tudo aquilo
Foi um negócio meio assim, meio estranho, cara, porque tinha familiares meus, coisa a mais, e a gente tinha morrido. Aí quando eu voltei, eu tava na situação normal que eu tô agora. Mas assim, eu tinha a memória daquela realidade. É um negócio meio estranho, cara. Meio pancadão, assim. Eu ia te perguntar como é que fica para ti, pelo menos naquela primeira impressão, onde a memória está mais vívida, está mais fresca ali quando tu volta, assim, com ela toda ainda integrada à tua mente. Vou dar um exemplo. Lembra que teve aquele atentado na França, daqueles jornalistas que foram mortos naquele prédio? Sim, sim, sim. O Charlie Hebdo. É, eu tava numa realidade, eu acordei numa realidade no dia do assassinato lá. E eu vi tudo. E eu estava em Paris nesse momento. E aí depois eu fui dormir. Quando eu dormi, acordei, eu estava de novo a tipo 5, 6 anos antes do fato ter ocorrido. E aí eu peguei meu caderninho de anotações de sonhos, ou desdobramento, e anotei lá. Eu posso até mostrar para as pessoas depois, eu pegar aqui e mostrar. E tá lá, eu descrevi toda a cena deles entrando com um fuzil na redação, na reunião, matando as pessoas, tal. Eu escrevi até a data e tudo. Tá lá. E outras coisas que eu vi, que tá lá, que eu acho que eu não sei, eu não vou falar, porque é o seguinte, quando você vê um futuro possível, às vezes você está vendo uma linha temporal que já está ocorrendo, mas que não é essa. Aí você fala, mas não aconteceu. Não é que não aconteceu. Está em outra linha temporal. Por isso que eu acho que é melhor não falar certas coisas, porque você pode estar vendo uma outra linha temporal, e não essa. Não sei se você me entende. Eu te entendo muito bem e foi bom tu ter falado nisso, porque eu já ia te fazer uma pergunta que não era saia justa, mas que fica às vezes dentro da minha mente. Foi aquilo mesmo que eles descreveram, os autores foram os mesmos que eles descreveram nessa tua visão ou não? Do caso de Paris? Sim, do Charlie Hebdo. Foi. Tá. Foi. Tá, porque isso foi desencadeado por aquela situação daquela charge, né? Que fizeram Eu lembro. Eu não lembro agora se foi do Profeta ou que foi que eles fizeram uma charge que ficou. Acredito que tenha sido, porque minhas memórias eu não sei, não entendo como. Nem Eu tenho uma porquê. memória do Brasil, tá? De um. Nunca ocorreu. Mas eu tenho uma memória de um general e a coisa fica preta nessa memória. Eu não vou entrar em detalhe para não criar, sabe, aquela falsa expectativa, aquela coisa, mas é meio cabeludo, entendeu? Isso a nível de governo, presidência, outras coisas mais. Mas é um negócio meio estranho, porque nunca ocorreu. Nunca ocorreu. Então. Me perdoa, tu eras ligado a isso? Não, veja bem, eu vi a situação ocorrendo aí na Tá. frente, não sei, e um comprometimento assim, muito grande com a política e a situação do país, mas. Mas comprometimento teu? Não meu, do fulano em si, da situação. Ah, sim, perfeito. Da Eu achei que era situação, comprometimento teu, até levantei a cabeça aqui e respirei fundo, porque. Não, assim, eu já tive numa situação, já falei assim em outros hangouts, tipo, quando você toma decisões na vida, você cria um outro caminho para sua vida, você entra numa outra, né, uma linha temporal diferente. Eu me vi em situações em que às vezes eu acordava, mas eu estava numa outra linha temporal fazendo outra coisa, tipo, eu era um coronel lá e aqui eu sou outra coisa. Não sei se você está me entendendo. Sim, certamente que sim. Claro que eu entendo, sim. Aconteceu isso várias vezes comigo. Por isso que eu falo, melhor não falar certas coisas, porque talvez pertence a uma outra linha temporal, não a nossa. E nunca vai ocorrer nada. Aí tem muitas pessoas que falam, mas aquele picareta, ele previu um negócio e não ocorreu. Não, às vezes ele viu uma linha temporal que está ocorrendo em outro universo paralelo, aquilo que ele falou, mas não aqui. Porque talvez até ele deu o salto e passou de lá para cá. É um negócio meio maluco. Negócio de prever o futuro, você tá
vem visualizando alguma coisa. Antes que a diretoria entre aqui para dizer que a gente está falando vamos demais. direto para as perguntas hoje, que está ficando já. Pois é, e a gente sabe de tudo que vai pairar sobre as nossas cabeças daqui a pouquinho, se a diretoria começar a me mandar mensagem aqui pelo Face dizendo assim, aí, as perguntas, já está quase na hora, e as perguntas. Mas enfim, vamos lá. Eu já ia encadear algumas outras coisas para ti, mas eu vou te agradecer porque tu abrisse a minha mente para uma série de coisas que eu jamais ia recordar disso se não tivesse falado no assunto. Pergunta de número 1 da Bel Benites, que te pergunta o seguinte, Caio, no caso de uma doença repentina e inesperada, poderia ter trocado de realidade? Como sair dessa realidade? A impressão que tenho que eu estou vivendo um pesadelo, que é um pesadelo. Esse negócio de questão de doença é uma coisa muito... Você não pode generalizar nunca. Você fala assim, é tal coisa e sempre é. Não. Doença pode ser uma coisa psicossomática da cabeça, um distúrbio espiritual, um desequilíbrio, que reflete no próprio físico. Agora você fala que, a não ser que, eu já vi pessoas falar assim, eu sonhei com tal coisa, sonhei que eu tinha câncer, e aí a pessoa vem a ter. Talvez o sonho seja a troca da realidade, e aí ela passa a ter, porque ela visualizou um outro eu dela, numa outra realidade que teve, entrou, incorporou, e vive uma realidade paralela agora, e não tem como voltar atrás. Nesse caso do sonho, aí eu tinha um pressentimento forte que eu vou ter tal coisa e tem. Aí pode ser essa troca, assim. Mas caso contrário, não. Caso contrário, não. Davi Fernandes te pergunta o seguinte, Caio. Stonehenge e outros monumentos como este seriam marcações como os crop circles? Stonehenge, na verdade, é a mímica dos círculos agrícolas. É a mímica. Seria mais ou menos uma civilização megalítica imitando os criadores. Mais ou menos isso. Obviamente com uma tecnologia muito mais avançada do que nós imaginamos. E, aliás, eu vou fazer ainda um documentário sobre Stonehenge, porque eu fui lá várias vezes e inclusive estou voltando, né? E agora eu vou fazer esse documentário falando sobre como que aquelas pedras foram movimentadas de uma pedreira de mais de 300 quilômetros de distância e como aquilo foi feito. Mas aquilo é uma mímica do próprio círculo agrícola. Naquela região sempre aparece círculos agrícolas ao redor de Stonehenge. Pergunta de número 3. Bruno Pires te pergunta, Caio, boa noite. Síndrome de Down pode ser uma raça evoluída no amor entre nós? Como um exemplo para nós? Síndrome de Down é meio complicado. Tem uns que falam que são espíritos que não se ajustam à nossa raça, são mais evoluídos e outras coisas mais. Existem várias teorias. A gente não vai aqui entrar numa conjectura sobre isso, mas assim, eu não vejo nenhuma correlação com o que você colocou aí. Eu não vejo nenhuma correlação. Aliás, eu vejo um bloqueio neles. Alguma coisa que bloqueia no sentido de que eles não possam se expressar de uma maneira melhor, vamos assim dizer. Geneticamente, alguma coisa foi modificada ali dentro do DNA que simplesmente configura esse bloqueio? Exatamente. Pergunta de número 4. Do André Molinari, que te pergunta o seguinte, Caio. Boa noite. Todas essas mudanças criam novas realidades? No caso de sim, o que acontece com a realidade original? Quem rege as regras de onde... Perdão, é que a página está se movimentando aqui. Quem rege as regras de onde e quem vai para X ou Y? A realidade X ou a realidade Y. Na verdade é um mistério quem rege as regras, ninguém sabe. Assim, nós temos umas pistas que são os alienígenas, que na verdade podem ser mímicas e se fazerem passar por qualquer coisa.
São consciências um pouquinho diferentes da nossa. Parece que esses não é que regem as regras. Eles conseguem alterar as regras. Fazer as próprias regras. Agora, quem cria essas novas realidades é um mistério. Você fala, mas é uma Matrix, tal, é uma simulação. Mas a pergunta é, o que faz essa simulação? Inteligência artificial? E o que é inteligência? O que vem a ser artificial? Artificial é uma coisa que foi criada, porque tudo sempre existiu. Então, a partir do momento que algo é criado, é artificial. Mas é um mistério, ninguém sabe. Ninguém sabe. E se essa tecnologia foi desenvolvida aqui na Terra, vinda de outros lugares, e ela foi desenvolvida aqui e ela é manipulada aqui mesmo, essa possibilidade pode existir? Sem dúvida, Marcelo, por causa que as civilizações anteriores a nossas eram muito mais evoluídas nesse sentido de manipulação da matéria, do tempo e outras coisas mais. Pode ser que criaram alguma coisa que nós não fazemos nem ideia. Somente os lemurianos, os atlantes, antes deles, inclusive. Mas no fim do dia é um grande mistério. É um grande mistério. Perfeito. A Sandra Rodrigues te pergunta o seguinte: é possível que 200 quilos de urânio que falta em Oclo possa ter sido usado para explodir Marduk e varrer Marte? Que falta em Oclo? Boa pergunta, essa eu nunca vi. Onde é Oclo? Possa ter os desdobrados por Marduk e varrer Marte. Porque Marduk explodiu há 2 bilhões e meio de anos atrás. E Marte é uma coisa mais recente. Nós estamos falando aí de 800 mil anos, né? Você teve aí a guerra em Marte, né? A guerra termonuclear em Marte que dizimou todo o planeta. Mas, assim, enfim, essa pergunta dos 200 quilos do urânio eu vou ficar devendo, que eu realmente não sei. Assim, algo recente? Não. É algo muito, 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 muito para trás. A Heloísa Silva te pergunta o seguinte: a anomalia temporal pode explicar eu entrar em casas de pessoas do outro lado do mundo, ouvir a conversa, saber o idioma, ver as pessoas, as roupas, isso andando lúcida? Sim, sim, totalmente. Essa anomalia temporal consciencial que eu falo. Sim, é possível. Inclusive, cara, eu já peguei um caso que você não vai acreditar. O cara é tipo, nos Estados Unidos durante o dia, ele vivia a vida dele como um programador. Sei lá, programador, tal, uma empresa, multinacional, blá, 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 blá. Quando ele dormia, ele era um japonês em Tóquio, trabalhando numa padaria, sei lá, uma mercearia. Que loucura. E aí começou a ter confusão mental, cara. Porque ele não sabia mais se ele era programador ou padeiro em Tóquio, cara. E os dois foram internados, cara. Os dois? Né? E os dois eram a mesma pessoa, cara. Peraí. Volta aqui, Caio. Volta um pouquinho. Como é que é? O cara vivia uma realidade durante o dia e outra durante a noite, ou seja, no Japão era dia também, mas aqui para ele era noite, e ele vivia duas realidades, ele teve problemas por causa disso, e as duas pessoas foram internadas, quer dizer, ele foi internado 2 vezes. E aí descobriu-se que o outro fulano que ele falava que existia, eles foram verificar ele existir. E havia uma troca de imagens, memórias dos dois, que parecia ser o mesmo espírito, ocupando 2 corpos diferentes. Sensacional. Eu quero Uma encontrar esse total cara para saber como anomalia. é que se Uma faz. total anomalia. Eu vou trazer isso aqui, os nomes, os dados. No próximo Hangout eu vou fazer isso. E é uma total anomalia. Quero saber como é que se faz. Porque como que alguém pode ter 2 corpos? Ou tá vivendo 2 vidas, ou há uma troca, você não sabe se são 2 espíritos trocando toda hora. Mas assim, me parece que era um só. Rapaz, isso é sensacional. Maravilhoso. Isso seria objeto de estudo para uma vida. Só isso. E, se não me engano, esse caso não foi levantado pelo Dr. Ian Stevenson, na Universidade da Virgínia, foi por um outro pesquisador. Eu vou trazer aqui
nas minhas anotações, que eu vou comentar sobre isso, porque, inclusive, estou pondo isso no livro que estou escrevendo também, pessoal, em detalhe. Perfeito. Mas eu me lembrei agora, assim, de relance, e é um negócio muito estranho, porque ocorreu mesmo e não tem explicação. Como que o cara tem duas vidas? Ou dois corpos, ou troca memórias, duas situações completamente diferentes em dois países. No mesmo Só tempo. isso seria objeto de estudo para uma vida toda. Nossa, eu já fiquei com a cabeça aqui querendo No mesmo tempo. saber onde é que está isso. A Hilda te pergunta o seguinte, Caio, alguém me disse, Hilda, você vai morrer sem desencarnar. Vai nascer outra Hilda. Faz sentido? Vai morrer. Olha, é quase que uma mistura de entrante com anomalia temporal consciencial. Se acontecer isso, me acredite, vai ser um susto. Porque, na verdade, você vai trocar de corpo. Mas eu acho isso quase que impossível. Porque são casos muito, muito raros quando a pessoa lembra. Não na sutileza que a gente lembra, tipo, que nem você me relatou. Ah, mas agora eu não estou mais na minha realidade, eu sei disso. Foi uma coisa sutil. Mas quando a coisa é nua e crua ali, você acorda e fala, bom, e agora? Esse corpo não é meu, cadê? Eu tinha 70 anos, agora eu estou com 20, o que aconteceu? Vou pedir para a Hilda entrar em contato conosco, se isso ocorrer. Não é uma brincadeira, eu estou falando sério, porque isso não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Nós teríamos as comprovações mais do que evidentes dos acontecimentos. Exatamente. A Titiane te pergunta o seguinte, minha irmã, aos 15 anos, em certo dia, acordou irreconhecível, sendo diagnosticada tempos depois com esquizofrenia. É possível ter ocorrido essa troca de realidades temporais? É possível ter. Não se é possível, como quase certeza que houve uma troca. Quase certeza que houve uma troca. Eu presenciei casos assim. Não sou psiquiatra, não sou da área de psiquiatria. Não tem explicação. E, assim, a psiquiatria, obviamente, que vai ter uma explicação orgânica, não, porque foi alguma disfunção de algum... Não, você não vai... Não, ninguém vai me convencer que foi uma disfunção de serotonina, alguma coisa na cabeça. Não foi. Foi uma troca mesmo. Então é possível. É possível. É possível. Ou, se não é troca, a pessoa deslocou da 3D para 5D e tem já uma visão do mundo acima da nossa linha temporal e não é mais linear. É um negócio meio que o cérebro nosso não comporta mais. Mas está se manifestando na 3D. Então ainda essa confusão mental. Eu vivo falando para as pessoas 4D porque tu me disseste que era 4D, então tu vai ter que começar a dizer 4D, porque senão um de nós dois vai estar puxando a brasa para o lado errado. Não, é 4D por causa do tempo, né? Se você conseguisse ver sua vida inteira, você veria cópias fantasmas de você em todos os locais ao mesmo tempo que você passou e viveu na Terra. Como se fossem imagens fantasmas, assim, na 4D. E tem a 5D, que é acima do tempo, que aí entorta de vez, você está fora dessa matéria, dessa coisa conhecida. Já está difícil para mim conhecer essa aqui, eu acho que nem vou falar da 5D. A Caroline Souza te pergunta o seguinte, o Alzheimer poderia ter alguma relação com a troca das linhas temporais? Olha, é uma pergunta que eu ficaria devendo. É possível? Pode até ser. O Alzheimer leva a demência, no fim das contas. E, assim, tem a ver também, pode ser uma coisa tipo isquemia, o cérebro vai secando literalmente, tá? Uma coisa mais orgânica, o cérebro vai secando, ele vai secando. Pode ser um monte de coisa, mas, assim, você vê Desde que ingestão de algum alimento até... gestão do alimento, até realmente um deslocamento temporal, pode ser. A gente não sabe, mas é um campo jamais navegado aí. Então pode ser tudo, mais ou menos. Tem gente que fala que o Alzheimer
é culpa das panelas de alumínio, porque o alumínio causa isso na cabeça, blá, blá. Tem um monte de teoria por aí, tem um monte, um monte. Você não pode bater o martelo e falar assim, é tal coisa. Pá. Se eu estiver fazendo isso, eu sou completamente desonesto em falar isso, porque às vezes uma observação dessa, ou chegar a uma conclusão dessa, às vezes demora anos e anos catando caso e mais caso, empilhando caso, tirando conclusão, ligando uma coisa com a outra. Então, realmente, isso é um trabalho que vai ficar para gerações futuras. E vamos ver o que vai dar esse negócio do Alzheimer, né? Porque está aumentando cada vez mais, Marcelo, o caso de Alzheimer, aumentando. Por isso que eu te falei da ingestão de alimentos, eu não queria falar a palavra aqui, porque as pessoas vão dizer que isso é teoria da conspiração, mas a quantidade de vacinas que a gente toma durante a vida, alguma coisa pode afetar isso também. Sim, sem dúvida. Ou ingestão de até uma aspirina que aconteça, porque são químicas que a gente ingere, que a gente tem uma pálida noção do que está ingerindo, mas é uma pálida noção, a gente não sabe realmente aonde aquilo está afetando. Exatamente. A Márcia Violet te pergunta o seguinte, Caio, você sabe algo sobre o projeto Montauk e o Tempo Zero? O Montauk, eles tentaram de tudo no Montauk, né? Eles tentaram viagem no tempo consciencial, visão remota, materialização mental de arquétipos, abertura de portais, tentaram de tudo. Agora, o tempo zero, realmente, eu não sei. Eu vou ficar te devendo. Porque, na verdade, seria uma zona temporal do hiperespaço. É o que eu entendo, vamos assim dizer. Na minha ignorância temporal. Só que, nessa zona, né, nessa área, fora da nossa realidade, tudo é possível. E você não tem, basicamente, tempo. É mais ou menos isso. Mas eu vou ficar devendo esse negócio de tempo zero para você. Hangouts Brasil te pergunta o seguinte, tem um visualizador remoto inglês, ou inglesa, que se chama Des Smith? Parece que ele ou ela visualizou os tiros no John Fitzgerald Kennedy, mas não o fatal. Tem ligação com um certo burô que não vou falar o nome. Poderia falar sobre isso, Caio? Alguma coisa sobre isso? Tu me falaste a respeito de tiros diferentes, né? Sim, tiros diferentes. Eu falei aqui no Hangout. E... É complicado você falar dentro dos bios, vou falar dentro da inteligência, né? Falar quem foi, quem deixou de fazer. É complicado, cara. É dureza essa daí é dureza mesmo, dureza. Eu vou ser sincero, eu sempre fui um simpatizante do JFK. Eu sempre fui, não vou mentir isso. As pessoas podem meter o pau nele e falar um monte que por causa dele quase teve a Terceira Guerra Mundial da Baía dos Porcos e não sei o que, um monte de coisa, mas aquilo tudo era uma armação. Uma armação, uma arquitetura filha da mãe, que hoje em dia nós estamos passando por uma coisa parecida nessa atual conjuntura, né? Mas é isso aí, né? É isso aí. A última pergunta, Caio, é do Alexandre Uchoa, que te pergunta o seguinte, interessante essa pergunta, gostei, quer ver? A mudança no inconsciente coletivo para a década de 70 faria com que pessoas gostassem de músicas dessa época ou se identificassem culturalmente com esse momento da humanidade, com esse período, com essa época? Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, não é que nós mudamos para a época dos anos 70. Hoje em dia eu estou pensando ao contrário. Pessoas dos anos 70, de um outro dos anos 70, de uma terra paralela, passaram a interagir conosco nessa realidade. Houve uma contração temporal, Caio, dessa espiral temporal? Houve uma contração e essas pessoas se aproximaram? Uma coisa física, realmente pode ser até uma coisa física. Que nós somos deslocados de alguma maneira da nossa realidade.
E por isso essa confusão mental terrível, cara. Você vê que as pessoas estão completamente confusas. Muita gente confusa. Isso, sim. Sim, diariamente nós ouvimos relatos das pessoas que vêm estar conosco aqui nos nossos hangouts falando sobre isso, e que bom que tu estás trazendo esse assunto hoje de novo. Terminamos as nossas perguntas, vou chamar a Marcinha, e depois tu vai relatar a tua epopeia do Caio, que tu já desse uma breve, né, para as pessoas Não, o que eu vou ficarem... relatar é o seguinte, eu vou relatar o pessoal. Infelizmente, eu estou indo embora do Brasil. Eu vou ficar um tempo fora. E, assim, vou voltar para a Inglaterra. Semana que vem eu estou na Inglaterra. E, assim, em parte é bom porque eu vou expandir minhas pesquisas para alguns países que eu não fiz ainda. Eu vou começar a fazer um outro tipo de coisa. Inclusive, eu estou até pensando, Marcelo, vou fazer umas lives do tipo, se eu estiver em algum lugar, ou na Romênia, em algum lugar, fazer uma live direto do lugar. Fantástico. Tudo que tu quiseres trazer para nós vai ser fantástico. Tipo, se eu for Acredito para... que seja um... Pode falar, Sim. pode falar. Não, acredito que seja um momento... essas coisas que a gente fala e que muitas vezes as pessoas não creem. Essa mudança de 2018, 2019, são mudanças que estão ocorrendo. Esse fato está acontecendo contigo, mas eu tenho certeza quase que absoluta que é um período que tu não vais ficar por lá. Mas tudo que tu trouxeres para nós vai ser sempre muito bom, maravilhoso, e o fato de estar contigo, de poder trocar essas ideias contigo, para nós aqui é sensacional. Mas continua com o teu relato, por favor. Não, então, assim, eu tô querendo em alguns lugares que realmente são de grande importância, principalmente nessa questão temporal e certas anomalias que ocorrem por aí, que eu pretendo investigar. É uma coisa meio perigosa, né, Marcelo? Porque dependendo de onde você vai, Tu vai pro você meio do fogo, né, negão? é o meio do fogo fisicamente, cara, não é nem Fisicamente. consciencialmente. Fisicamente você muda de um lugar para o outro e sabe lá Sim. Deus onde você vai parar, né? Não, mas isso aí a gente conversou bastante já sobre isso, tu sabes que tem algumas coisas na tua vida que tu vai ter que dar prioridade grau 10, né? Para que isso realmente aconteça e, enfim, o que nos cabe? Deixar contigo as nossas melhores energias para que tu possa usá-las da forma que tu melhor te aprouver. Vou chamar a Marcinha para dar um oi, porque eu te confesso que eu tenho medo que ela entre aqui daqui a pouco dando que nem zagueiro, né? Com o Mas cotovelo não nos dentes adianta, da gente. fala demais pra caramba, né? Então é o Ela vem seguinte, ó. batendo de cotovelo no dente, gente. Ela Ó, já nem pede silêncio. licença, mas... É o seguinte, para vocês que estavam reivindicando 2 vezes o Caio durante a semana, eu disse que existia um motivo justo. O Caio está indo para Londres de novo, o fuso horário é diferente do Brasil, não tem condições de fazer 2 hangouts numa semana só. A gente vai mudar o dia do Caio da semana pro sábado, tá? Então, assim, quando eu disser para vocês que tem algo que vai mudar, acreditem. Eu não estou fazendo frufru, não, entendeu? É aquela coisa, a gente tem que entender as coisas, tá? Quando eu digo que não dá para fazer, porque realmente não dá para fazer. Não é porque a Mari está sendo... Tudo bem que eu sou fachada de chata, de a cruela da vida da Rádio Mix, mas eu tenho uma coisa chamada justiça dentro disso tudo, então eu não posso, né, deixar de falar que o Caio está indo embora, o fuso é diferente do Brasil, e claro que não vai dar, é muita correria durante a semana, e aí o Caio falou para mim que é aquela coisa da gente fazer o hangout no sábado, que vai ser melhor para todo mundo vai estar em casa, e vai ser bacana. Provavelmente o próximo hangout, já estou em Londres, a gente faz no sábado, a gente vê o horário aí de antemão, né, para passar para o pessoal. E, assim, em parte vai ser bom também, porque, assim, aqui o meu quartel-general, meu bunker fica aqui, montadinho, tudo normal, o pessoal cuidando aqui, que gerencia aqui também, e eu vou ficar nessas indas e vindas aí, e
E assim, vou estar em vários lugares, né? Pretendo, talvez, o ano que vem também ir para umas regiões ali de alguns parques americanos que as pessoas somem, né? Aí o Marcelo vai ficar preocupado agora. Você vai naqueles parques, o pessoal some. Ô, rapaz, tu não pode ficar tranquilo, né? Viver uma vida normal, como qualquer ser humano que já está com a tua idade. Pera aí. Não vive do outro lado, vai viver aqui. Nossa Senhora. Essa foi fogo, né? Essa foi para acabar, né? Outra coisa que eu queria te falar, que o Eduardo está esperando lá, querendo saber o que você acha que ele não consegue escrever resistência no chat. Toda vez que ele vai escrever, não consegue escrever. Ele já tentou no celular, no computador. Não, e já tentou escrever agora, ele está aí, não sei se ele está online. Eduardo, você está aí? Escreve aí que o Caio quer ver. Vamos, Edu, acelera, rapaz. Não, acho que ele não está, não. Não, ele está aí sim, ele estava aí agora há pouco. Tá sim, olha lá, ele está lá. Não, e uma outra coisa que eu vou atrás de algum pessoalzinho por aí que andou fugindo, eu vou atrás. Ele conseguiu escrever, olha lá, Caio. Acho que é porque o Caio está aqui. Escreveu, é isso aí. Pronto, acabou. Sua maldição caiu. O pessoal falou para mim, não vou pro Parque Yellowstone que vai explodir. Aquilo lá tá uma panela de pressão que tá cada vez subindo mais. Por ano sobe não sei quantos centímetros. E uma hora o negócio vai, cabum, né? Aí quem tiver Ele está tentando de novo lá e não está funcionando. Vocês estão vendo lá, Marcinho? Ele está tentando lá e não está funcionando. Ó. Saiu 3 vezes Y lá e não sai a palavra. Isso é pra ti, Caio, que tu tem aqueles descriptogradores aí, né? Da criptografia, lembra? Manda ele tentar de novo. Tenta de novo, Edu, por favor. É uma loucura. Ó, ele escrevendo que Y da segunda vez saía 3Y e não saía a palavra resistência. Não é? É isso aí. Aí tu vai me deixar curioso, Caio, ou tu vai falar o que pode estar acontecendo? Deixa para uma próxima. Ai. Tá, tu sabe, né? Enfim, Edu, vai ter resposta, mas não agora, viu? Tá certo, Edu? Tem alguma coisa a ver aí, tá? Agora, gente, a gente precisa liberar o Caio porque realmente não é brincadeira o que ele tem para fazer daqui até amanhã, para sábado já estar em Londres. Amanhã eu vou voar. Certo. Ficar voando por aí. Aliás, teve uma vez que eu tava acho que no meio do Oceano Atlântico quando eu chamei a galera no Hangout. Tava mais ou menos a 35 mil pés, aí eu chamei a galera, porque tinha internet no voo. Aí eu falei, vou chamar o pessoal. E aí o pessoal falou, mano, não acredito, né? Eu falei, tô aqui. E eu chamei a galera. Aí, inclusive, eu falei assim, se a Terra fosse plana, eu chegava mais rápido. Esse negócio da Terra plana, o pessoal vai me fuzilar agora, Marcelo. Terra plana. Não te preocupa, porque eles vão ter que acabar com a vida de muita gente antes disso. Até eles alcançarem. Mas tu sabe o que eu acho estranho? Eu acho estranho que o pessoal, eles não conseguem, ou parece que não querem, desvendar seus próprios segredos, a descoberta de quem eles são na realidade. Mas eles ficam procurando outras coisas para manter sempre uma espécie de conflito nessa situação. Sabe, esse tipo de gente eu não entendo, e eu não entro no mérito dessa questão, cara, porque primeiro não vejo uma razão lógica para a gente ficar debatendo, e aí eu acredito que o nosso tempo seja mais importante,
para a gente estar debatendo determinados assuntos. Não digo que sim, não digo que não, para mim a Terra continua sendo o que ela é. Se for plana, bicuda, em formato de tijolo, em formato de sorvete, Bom, isso eu acho que para mim não importa tanto. bom, enfim, é isso aí. E o que me deixa mais estarrecido é essa história do que nós falamos hoje, que é o efeito Mandela, cara. E, ultimamente isso tem mexido muito comigo, porque tem memórias minhas que realmente eu verifiquei que nunca aconteceram. É um negócio meio complicado, cara. Tu elucidasse algumas coisas para mim. Eu me acostumei a viver nessa realidade que eu estou agora, mas não sinto, não vou dizer para você, nem para outras pessoas, pessoal que está aqui, que não sinto falta da pessoa que eu fui. Sinto muita falta dessa pessoa porque era uma outra relação com o mundo que eu tinha. Né? A minha relação com o mundo era completamente diferente. Mas, enfim, estou aqui e, ao mesmo tempo, posso estar desempenhando essa tarefa que eu tenho hoje e pude ter te conhecido e conhecido muitas pessoas incríveis. Isso, para mim, é maravilhoso, da mesma forma. Mas existiu isso. Vamos embora, porque já vai dar 11 horas e o Caio tem que acordar cedo amanhã. Chegou o zagueiro da Rádio Remix Exotera. Tchau. É isso aí, galera. Então, uma boa noite para todos aí. Um abração para todo mundo aí. Obrigado por vocês acompanhando o Projeto Terra Oculta, a Rádio Remix. E dedicar o tempo de vocês aí. Mas é uma coisa muito interessante, porque, inclusive, Marcela, esse negócio de você fazer um hangout, o pessoal trazer relatos e pessoas que vivenciaram, às vezes, coisas que nós estamos falando aqui, é uma coisa muito interessante, porque você começa a ver na prática que não é só uma pessoa, ou duas, ou três, várias pessoas passaram, às vezes, por uma situação que foi comentada aqui, e as pessoas muitas vezes não sabem por que passaram por essa situação, mas depois que foi comentada e as pessoas começaram a discutirem, e tirarem conclusões, ideias, se torna uma coisa muito produtiva e muito, muito gratificante no estudo da fenomenologia, no estudo do fenômeno em si, vivido, né, por várias pessoas. Então é isso aí, gente. Então, uma boa noite a todos aí. E muita força, muita paz e prosperidade para todo mundo. Bom, gente, o que dizer de tudo isso? O Caio vai ficar em deslocamento por um tempo, é assim que a vida funciona, mas certamente quando ele se sentir na possibilidade de retornar, fazer aquilo que ele tiver vontade, ele vem à casa dele aqui, a gente sempre falou a mesma coisa. Muito obrigado a todos, gratidão a todos que estiveram aqui conosco nessa noite do dia 9/8/2018. Um beijo especial para Regina Baini. Muito grato por você ter estado aqui conosco, Regina. Um beijo para todos. Obrigado para quem nos ajudou, Michele, JL, Maurício, Verinha, Marcinha. Vai, minha filha. Vai, garota, como dizem agora. Quem não? A Cruella agora vai terminar o hangout. Tem que ser Não, assim. ninguém falou isso. Ninguém Não, falou isso. quem que falou isso, né? O próprio. Nunca. Eu falei no zagueiro, assim, que entra Não, você falou na Cruella. Mas isso faz tempo. Isso faz tempo já. Não faz muito tempo, não. Mas Vamos isso lá. faz São parte de uma 22 outra horas. linha temporal já. Isso faz parte de outra linha temporal que Fica já quietinho, passou. que agora é minha vez de falar. Fica quieto. Então vamos lá. Gente, amanhã a gente está de volta às 9 horas da noite na Rádio Mix Exotera, ao vivo para você. Lembrando que a Rádio Mix Exotera não está podendo fazer hangouts ao vivo, porque o nosso stream lá está bloqueado. Então, por isso a gente veio para cá com a junção da Conexão Galáxia Livre, tá bom? Então, amanhã a gente está de volta. Obrigada a Vera, a Michele, a todo mundo que está aí no chat. Amanhã a gente está de volta no mesmo horário de sempre, às 21 horas. Valeu pela companhia.